Olá, pessoal. Professor Kennedy aqui. Hoje a gente vai estudar sobre um assunto muito importante, né, na matemática, que é o conteúdo de intervalos, intervalos reais. A gente vai ver aqui de uma rápida abordagem, porque esse é um assunto que a gente vai precisar posteriormente aí nas nossas aulas mais à frente. Eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela para a gente já ir, né, analisando essa situação. Então, além do conjunto, do subconjunto dos números reais já estudados, outros de grande importância na matemática são aqueles definidos por desigualdade, que a gente vai chamar de intervalos reais, que é justamente isso aí que a gente vai. Muito bem. Então, intervalos reais. Alguns subconjuntos dos reais podem ser representados de uma maneira bastante simplificada. São chamados de intervalos reais. Nesse caso aí, a gente vai analisar algumas situações envolvendo diferentes representações de intervalos numéricos. Então, a gente tem esse intervalo aberto nas duas extremidades. Quando é que isso acontece? Primeiramente, a gente vai observar aqui a notação nessa definição aqui. Você pode observar que essas bolinhas aqui, elas são abertas. Isso quer dizer o quê? Que esse intervalo real, ele vai de A até B, onde os números, né, A e B reais, eles não pertencem a esse intervalo, mas sim todo e qualquer valor compreendido entre eles. A gente pode representar por esses colchetes aqui para fora, né, invertido, ou então por parênteses. Além disso, a gente pode utilizar a notação de conjuntos, descrever as propriedades desse elemento aí através de propriedades envolvendo conjuntos, como por exemplo, é todo x real, aonde esse x ele vai ser maior do que A e menor do que B, né? A gente lê A menor que x, se A é menor que x é porque x é maior que A e esse x é menor do que B. Então, qualquer valor real compreendido nesse intervalo aqui vai satisfazer essa condição. Por exemplo, representar na reta real esse intervalo aqui, então, quando ele aparece somente essa desigualdade maior que ou menor que, a gente vai estar se tratando de um intervalo aberto. Essas extremidades não faz parte dessa solução aí. Por exemplo, se você quer um intervalo aberto que vai de menos 2 até 3, então você vai deixar a bolinha aberta no menos 2, bolinha aberta no 3. Menos 2 e 3 não faz parte da solução, mas todo e qualquer valor entre eles está compreendido nesse intervalo aqui. Semelhante a isso, a gente tem o intervalo fechado nas duas extremidades. O que é que muda? Nessa representação aqui do intervalo fechado AB, os colchetes aparecem para dentro, como é o normal. Então, isso quer dizer que o A e o B vai fazer parte dessa solução. Se vai fazer parte, então esse elemento x pertence aos reais, onde esse x vai ser maior ou igual a e menor ou igual a B. Nesse caso, as extremidades vai fazer parte desse conjunto de solução aí. Então, para representar na reta numérica, na reta real, esse intervalo aí, né, que a gente vai ler, é o conjunto A é formado pelos elementos x pertencentes aos reais, onde menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3, ou seja, x é todo elemento maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 3. Nesse caso aqui, a bolinha vai ser fechada nas extremidades. Então, é todo elemento igual e a partir de menos 2 até todo elemento igual ou anterior a 3, certo? Então, as extremidades aí fazem parte da solução. A gente tem também o intervalo fechado em A e aberto em B. Como a gente já tem mais ou menos essa noção do que é intervalo fechado e aberto, logicamente, se ele é fechado em A, o A vai entrar na solução e todo elemento a partir dele até o elemento anterior ao B, porque o B não entra, já que o intervalo nele é aberto. Então, a gente tem essas duas maneiras aqui de fazer essa representação, ou através da notação de conjunto. Como o A é fechado, essa extremidade faz parte da solução, então esse x ele é maior ou igual a A. Como o B é aberto, não faz parte dessa extremidade, então esse x ele é menor do que B. Então, se a gente quiser representar na reta real esse intervalo aqui, x de conjunto A, x pertencente aos reais, onde esse x é maior ou igual a menos 2 e menor que 3, então, a partir do menos 2 já faz parte da solução, até o número imediatamente anterior ao 3, porque no 3 ele é menor que e não menor igual, por isso que a bolinha
fica aberto aqui, certo? Outra situação semelhante a essa é o inverso, ele é fechado, aliás, ele é aberto em A e fechado em B. Então, se ele é aberto em A, colchete para fora, ou então com o parênteses. Se ele é fechado em B, colchete para dentro, normal. E na notação de conjunto, a gente vai utilizar nessa representação aqui, é todo elemento X pertencente aos reais, onde ele vai ser menor do que A, já que em A a bolinha é aberta, né? E vai ser menor ou igual a B. O B faz parte da solução porque a bolinha é fechada. Lembrando que esses A e B são números reais. Então, para representar o conjunto, esse intervalo aqui, né, real, na reta real, o que, que a gente vai ter? Todo elemento x pertencente aos reais, onde esse x ele é maior que menos 2. Se é maior que, não tem a igualdade, então a bolinha é aberta. E se é menor ou igual a 3, então 3 faz parte dessa solução. Além disso, a gente vai ter também um intervalo fechado em A, apenas isso. Então, isso quer dizer que ele vai partir de A, inclusive dele mesmo, até o infinito. Intervalo fechado em A, nesse caso aqui, indo no sentido direito, né, da reta real. Então, a gente vai representar esse intervalo como sendo fechado em A até mais infinito porque ele segue do lado direito, aqui na parte positiva, ou ainda nessa representação aqui, ó, fechado em A, colchete para dentro, e quando ele segue em direção ao infinito, sempre o intervalo permanece aberto. E como ele é todo elemento a partir do A, fechado em A, então esse conjunto aqui vai ser formado por todos os x reais, onde esse x vai ser maior ou igual a A. Então, se a gente quiser representar na reta real esse intervalo aqui, x pertencente aos reais, onde esse x ele é maior ou igual a 5, é só fazer essa representação aqui. A partir do 5, seguindo os elementos aqui no sentido positivo, ele vai mais infinito. Por quê? Porque ele não foi limitado. Ele é maior ou igual a 5, então é infinito. Certo? Por isso que não tem esse limite aqui na extremidade do lado positivo. Ou também ele pode ser aberto em A. Se ele é aberto em A, colchete para fora, bolinha aberta, né, bolinha vazia. E aqui, o que, que a gente tem? Ele é o conjunto formado por todo elemento x maiores do que A. Então, para representar na reta real esse intervalo aqui, x pertencente aos reais, onde esse x é maior que 5, é todo número maior do que 5, onde o 5 não entra, bolinha aberta, porque não tem a igualdade aqui, ou seja, não é fechado, essa bolinha não é um intervalo fechado. E segue infinitamente porque não foi limitado aqui esse intervalo, é apenas todo x maior do que 5. Da mesma forma, ele pode ser fechado em B, ou seja, ele vem dos antecessores desse número aqui, do infinito até chegar nele. Então, como ele vem do infinito, permanece aberto, né? Fechado em B, colchete para dentro, ok? E ele vai ser, nesse caso, todo x pertencente aos reais, onde x é menor ou igual a B. Então, a representação do intervalo, por exemplo, x pertencente aos reais, onde esse x é menor ou igual a 5, é igual e anterior a esses 5 aqui, todos os elementos que são antecessores dele. Então, ele vai do 5 até o sentido dos números negativos, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, e assim vai infinitamente. Lembrando que não só são apenas para números inteiros, né, mas para números reais também. Ou pode ser aberto em B. Nesse caso, bolinha aberta em B, colchete para fora. A representação que a gente tem, todo x pertencente aos reais, onde x é menor do que B, né? E, por exemplo, para representar esse intervalo aqui, x real, onde x é menor que 5, você vai considerar todos os números reais menores que 5. Bolinha aberta, porque não tem a igualdade. O 5 não entra, não faz parte dessa solução. Tá bom, pessoal? Então, essa era a revisão que eu tinha para vocês. E aí vocês agora acompanhem os casos que virão a seguir. Olá, alunos, aqui é o professor Luiz Gisley, dando continuidade ao nosso estudo sobre intervalos. Vamos resolver mais uma questão? Vamos lá. Observe essa questão. Descreva por meio de uma propriedade característica cada um dos conjuntos representados a seguir. Letra A. Bom, na letra A nós temos esse conjunto que está representado
geometricamente aqui na reta, perceba que esse conjunto começa pelo número menos 2. A bola está fechada, pintada. Quer dizer que o menos 2 faz parte. Ele está incluído nesse conjunto. Todos os números que estão à direita de menos 2 são maiores do que ele. Então, com isso, nós vamos agora escrever essa propriedade que caracteriza, que representa esse conjunto. Então, esse conjunto é formado por todos os números x pertencentes aos reais, tal que x é maior que ou igual a menos 2. Ok? Porque são todos os números que são maiores do que menos 2, incluindo o menos 2. Por isso, maior que ou igual a menos 2. Bola pintada, bola fechada, significa que o menos 2 faz parte. Bom, a questão não pediu, mas representando também com a notação específica de intervalo, nós temos o seguinte: intervalo fechado em menos 2, ok? Intervalo fechado em menos 2, porque a bola está fechada, e mais infinito, porque todos os números que são maiores do que menos 2 se estendem ao mais infinito. Então, aí está representado por meio de uma propriedade característica esse conjunto, e também temos aqui na notação de intervalo. Na letra B, nós temos um outro conjunto. Dessa vez, nós temos o número 3 raiz de 2, bola fechada, significa que o número 3 raiz de 2 faz parte desse conjunto, e todos os números que estão antes à esquerda de 3 raiz de 2, portanto, são menores do que ele. Ok? Então, como vamos representar por meio de uma propriedade esse conjunto? Bem, vamos juntar essas informações. O número 2, o número 3 raiz de 2 faz parte, e todos os números que estão antes dele, à esquerda dele, ok? Perceba que se estende ao menos infinito. Então, esse conjunto é formado por todos os números x pertencentes aos reais, tal que x é menor que ou igual a 3 raiz de 2. Então, por meio dessa propriedade, representamos esse conjunto da letra B. Ok? Agora, utilizando a notação de intervalo, nós podemos escrever da seguinte maneira: intervalo aberto menos infinito, porque se estende ao menos infinito, todos os números anteriores que estão antes à esquerda de 3 raiz de 2, e 3 raiz de 2, intervalo fechado, porque a bola está pintada. Bola fechada significa que esse número pertence ao intervalo, esse número pertence a esse conjunto. Bola aberta significa que ele não pertence, que ele não faz parte desse conjunto, desse intervalo. Letra C. Na letra C nós temos um conjunto formado por todos os números que estão entre menos 1/4 e 1. Mas temos um detalhe: o número 1, a bola está pintada, fechada, significa que ele faz parte desse conjunto. Significa que ele está incluído nesse conjunto. O que não acontece em menos 1/4, bola aberta, então menos 1/4 não faz parte. Como vamos representar utilizando uma propriedade para representar esse conjunto? Bom, esse conjunto é formado por todos os números x pertencentes aos reais, tal que x é maior que menos 1/4 e menor que ou igual a 1. Então, todos os números que são maiores do que menos 1/4, ou seja, estão à direita de menos 1/4, e menores do que 1, menor que ou igual a 1, os que estão à esquerda de 1, são os números que formam esse conjunto, esse intervalo. Ok? Utilizando agora a notação específica de intervalo. Intervalo aberto em
menos 1/4. Por quê? Porque o menos 1/4 não faz parte. Ok? Bola aberta. E intervalo fechado em 1. Porque o número 1 faz parte. Bola pintada, bola fechada. Então, aí está representado esse conjunto, esse intervalo, através de uma propriedade característica e através de uma notação específica de intervalo. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Oliveira e vou dar continuidade aqui ao estudo de intervalos reais. Vou responder aqui alguns itens da questão 26 da página 32, certo? Questão 26 diz o seguinte: represente graficamente cada um dos seguintes intervalos. Então eu tenho aqui a letra A, a letra B e a letra D, certo? Vamos lá, fazer aqui a letra A, certo? Colocando aqui, ó, reta real, ok? Vamos representar graficamente esse intervalo. O que está mostrando aqui, ó? Intervalo aberto aqui na extremidade menos 3, fechado na extremidade 5, ok? Então você coloca aqui, ó, menos 3, 5. Perceba que está aberto aqui, ó, notação está aberto a menos 3, quer dizer que o menos 3 não pertence a esse intervalo. Então, quando não pertence, você coloca aqui a bolinha aberta, ok? Bolinha aberta para dizer que o menos 3 não pertence ao intervalo. O 5 sim pertence, então bolinha fechada. E aí, ó, os números representados no intervalo são os números que estão aqui, ó, entre menos 3 e 5. Com menos 3 não participando do intervalo aberto e o 5 está participando desse intervalo, ok? A letra B, você tem o seguinte, ó, você vem aberto para menos infinito, ou seja, você vem de menos infinito até 2/3, sendo que 2/3 também não participa desse intervalo, pois ele está aqui, ó, está aberto. Então fica assim, ó, vem de menos infinito, ou seja, do infinito negativo, até 2/3, ok? Como 2/3 não participa, você coloca aqui bolinha aberta, certo? E aí vem para o infinito negativo. Então é todos esses números aqui, ou seja, todos os valores de x, tal que x é menor que 2/3. A letra D, certo? Você tem intervalo aberto de entre 0 e 2. Aberto aqui em 0, aberto em 2, ou seja, nem o 0 nem o 2 participa desse intervalo. Então você vem aqui, ó, coloca aqui a reta real, você tem aqui 0, 2. E aí, ó, bolinha aberta, tanto no 0, porque o 0 não participa, ó, tá aberto lá, quanto no 2, ó. Bolinha aberta aqui também no 2. E aí, os números reais que participam desse intervalo tá aqui, ó, entre 0 e 2, certo? São os números x reais, tal que x está entre 0 e 2, sendo que nem 0 nem o 2 participam. Vamos fazer aqui a questão 28, outro exercício, né? Ele dá esses dois conjuntos A e B, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 2 é o conjunto A, e o conjunto B é o intervalo aberto em menos 3 até 4/3, fechado em 4/3, né? Ele quer saber a intersecção na letra B de A com B, do conjunto A com o conjunto B. Vamos lá. Representar aqui graficamente A, né? Intervalo A. X tal que x é maior que menos 2. Então você tem aqui menos 2, certo? Como é maior e não é maior ou igual, vai ser aberto, menos 2. E aí vai para o infinito positivo, né? São todos os números reais maiores que menos 2. Menos 2 não participa, está aberto. Está aqui, ó. E o B? Bem, o B, intervalo entre menos 3 e 4/3, aberto em menos 3, fechado em 4/3. Então, você tem aqui menos 3, vai estar aberto, né? E vem até 4/3, fechado em 4/3. Então, são esses números aqui, ó. Esses números reais estão nesse intervalo.
A intersecção, lembre-se que para um número, um elemento, pertencer à intersecção de dois conjuntos, ele necessariamente precisa pertencer aos dois conjuntos, ao conjunto A e ao conjunto B. Então, note que a intersecção aqui vai ser quem? Ó? Você vem, ó, tem esses valores maiores que menos 2 até chegar em 4/3, ou seja, a intersecção vai ser aqui, ó, onde aberto em menos 2, né? Veja que o menos 2 não participa, até 4/3 fechado em 4/3, ou seja, a intersecção vai ser que conjunto? Vai ser o conjunto, né, dos números reais que está entre o intervalo de menos 2 a 4/3, aberto em menos 2, ou seja, menos 2 não participa, fechado em 4/3. O 4/3 participa da intersecção, ok?